Este vídeo é sobre contratação de mão de obra. E se não tens dinheiro infinito para construir a tua casa e pensas em fazer concessões do tipo este orçamento é melhor, este profissional eu posso encontrar mais barato, este vídeo é para ti. Tenho aqui uma lista de técnicos e o ponto alto do vídeo, digo já agora, a pergunta que deves fazer antes de contratar qualquer profissional para a tua obra é a seguinte: se este profissional cometer um erro, qual é a gravidade deste erro? Qual é o impacto financeiro? Qual é o impacto na minha vida? Esta é a linha de pensamento que lhe permite racionalizar a contratação da mão de obra. Vou para o melhor, eventualmente mais caro, se o erro tiver grande impacto. Posso ir para a mão de obra intermediária, se o risco for médio. Posso contratar mão de obra inexperiente, ou seja, mais barata, se o erro for simples ou se eu puder pagar pelos danos. Esta é a linha lógica para esta análise. E para exemplificar, eu tenho aqui uma lista de profissionais que eu vou tratar consigo e vamos falar sobre alto risco para erros graves de alto impacto, risco médio ou intermediário e baixo risco, erros toleráveis e de baixo impacto. Meu nome é Engenheiro Oliveira da Almeida. Se queres tomar decisões inteligentes na tua obra sobre a contratação da mão de obra, já subscreva aqui o canal e vamos ao vídeo. O primeiro profissional é o construtor, é o empreiteiro, o mestre de obras, ou seja, o pedreiro. Este representa um alto risco, mas quem é este profissional? É aquele que vai fazer a fundação da sua casa, vai fazer a estrutura, possivelmente levantar as paredes. Qual é o impacto se ele errar? Se a execução da estrutura não for conforme o previsto, conforme os cálculos estruturais, o prejuízo com certeza vai ser gigantesco. São trincas na estrutura, infiltrações por essas fissuras e no pior dos casos a casa pode desabar. Entendendo que o erro que este profissional cometer na sua obra é considerado de alto risco, é ideal procurar por um profissional experiente ou eventualmente o melhor disponível e com isso muitas vezes o mais caro. Então não economize na contratação desse profissional. O segundo profissional é o serralheiro, que dependendo do contexto também representa um alto risco. Essa é a pessoa que vai executar o telhado, a cobertura da sua casa. Podemos imaginar dois cenários. Se for um telhado com laje, uma cobertura com laje, isto é um risco intermediário e este risco é executado pelo construtor, pelo pedreiro. Mas se for uma cobertura inclinada que já envolve chapa metálica, estrutura metálica, aí estamos a falar de uma coisa diferente. Qualquer erro que acontecer, a chuva que cai lá fora, cai para dentro da sua casa. Se houver um grande vendaval, o vento vem e arranca as telhas da sua estrutura, estás lá, tu e a tua família desprotegidos e debaixo do céu aberto. O impacto deste erro é tomar banho na chuva quando preferia estar abrigado na tua casa. E a conclusão é um risco alto. Se o telhado da sua casa for em telha, em chapa ou qualquer outro tipo de estrutura que envolva a necessidade de uma estrutura metálica, não economize na contratação deste técnico. O terceiro profissional é o canalizador. Este é o profissional que trata da canalização da sua casa. Estamos a falar da rede de esgoto, água potável digo fria e quente, esgoto pluvial, outro tipo de instalação, outro tipo de tubagem dentro da sua casa. O impacto do erro deste profissional é alto. Imagina um tubo mal colado dentro da parede. A água passa por ele, mas por ter uma cola, uma junção deficiente, ela vai começar a transbordar, vai começar a passar por essa fresta e criar infiltração na sua parede. Se for um tubo de esgoto, estamos a falar de problemas de saúde diversos, para além do que aqueles que a umidade naturalmente traz. Se for um tubo de água, é a mesma coisa. Se for um tubo de esgoto com inclinação errada ou inadequada, estamos a falar do esgoto que volta para dentro de onde saiu ou que não vai na velocidade devida. Esta é uma das etapas menos dispendiosas na sua obra, mas, como qualquer outra, o risco de errar pode ser significativo se o profissional não executar o seu trabalho devidamente e não se dar atenção devida aos materiais que vai se comprar. Apesar de ser menos dispendiosa, ainda assim pode dar enormes dores de cabeça. E eu posso dar um exemplo. Eu já atendi uma família antes que comprou uma casa num condomínio, mas depois de colocar todo o pavimento, fazer todo o acabamento, notaram uma mancha no piso. E a consequência, havia uma má colagem entre um tubo e outro. O esgoto saía todo por aquela junta, por aquela fresta e deixou uma poça de água no chão que foi absorvida pelo pavimento e foi absorvida pelo acabamento, pelo mosaico. E essa mancha depois levou essa família a ter que retirar todo aquele chão, todo aquele mosaico, todo aquele cerâmico e desperdiçar dinheiro só para reparar aquele problema que devia
e podia ter sido resolvido nas fases iniciais da obra. Em resumo, não economize no canalizador. O quarto profissional é o eletricista. Este também é alto risco. Este é o profissional que vai tratar da eletricidade dentro da sua casa. Vai montar o quadro de disjuntores e vai passar todas as fiações. E o impacto eu não preciso dizer que é alto, porque um curto-circuito queima eletrodoméstico, queima a sua TV, queima a geladeira, queima a arca, queima a air fryer, queima a A6. Estamos a falar de itens de consumo que custam muito caro, mas custam caro exatamente porque duram muito tempo. Então a poupança no eletricista por um mais barato pode lhe custar estes eletrodomésticos que foram comprados para durar anos. Conclusão, não faça nenhum tipo de concessão no eletricista. Em resumo, não economize no eletricista. E o quinto é o ladrilhador. Este tem um baixo risco, mas quais são os erros que um ladrilhador pode cometer? A espessura do rejunte ficou diferente, o mosaico ficou com um dente, um desnível entre uma peça e outra, a paginação foi errada. Aqui estamos a falar de um erro financeiro, mas dependendo do projeto. Quando comparas estes erros com os dos profissionais anteriores, o do ladrilhador é menor, é um erro muito mais estético do que funcional. Se você pagar 15 mil kwanzas por metro quadrado de pavimento e tens 700 metros quadrados por pavimentar, por mosaicar, o risco financeiro é alto. Se houver um erro na paginação, peças ocas, o outro erro vai ter que ser refeito e vai custar mais caro. Neste caso, não faça as concessões, contrata o melhor disponível. Mas se tratar de uma casa mais pequena, já estamos a falar de para aí 100 metros quadrados, já vale uma análise mais cuidadosa, já vale uma análise mais abrangente para outros tipos de orçamento, mas sem deixar de fazer o controle devido. O sexto profissional é o pintor, também representa um baixo risco. Quais são os erros que um pintor pode cometer? Os recortes nos cantos da parede não ficaram bem feitos, a parede não ficou bem pintada, desperdiçou tinta. O impacto que um pintor tem na sua obra é baixo. Tem sim um impacto financeiro, mas não corresponde a um erro de um pedreiro, por exemplo, que executou uma estrutura da forma errada, colocou aço a menos ou colocou aço a mais, gastou a mais do que devia. Mas atenção, em certos aspectos, certos tipos de estrutura, certos tipos de edificações, a pintura é a maquiagem da casa, tem um valor estético muito importante. Então, vale a pena considerar os diferentes cenários em que o pintor atuará e fazer a análise dos orçamentos dentro destes contextos. Então, se o pintor tem um baixo risco, pode fazer concessões no pintor e procurar opções mais em conta. E o último profissional, os últimos profissionais, na verdade, que eu trago são os projetistas. Estes têm um altíssimo risco, o maior de todos. Eles têm um impacto financeiro significativo, porque se o arquiteto desperdiça 8 metros quadrados da sua casa, isso é o equivalente ao custo por metro quadrado que você pagou no terreno. Podem ser 200 mil kwanzas por metro quadrado desperdiçado. Se a arquitetura desperdiçar 8 metros quadrados da sua casa e você pagou 200 mil kwanzas por metro quadrado, estamos a falar de 1,6 milhões de kwanzas desperdiçado. Isto além de você já ter pago pelo projeto. E o impacto funcional, se o projeto não estudou o sol com clareza, se não analisou os ventos dominantes, tens uma casa quente, tens uma área gourmet onde não consegues ficar até depois das 13 por causa do calor desconfortável, tens uma sala em que tens que estar com o AC constantemente ligado para mantê-la no mínimo dos mínimos confortável, e tens quartos onde não podes ficar até uma certa hora. Estamos a falar depois em investir em cortinados específicos só para garantir o conforto. De novo, isto além de ter pago pelo projeto. O impacto estrutural, se o engenheiro errou no dimensionamento da estrutura, pode ter errado para mais ou para menos. Se errou para menos, são vigas, pilares que vão começar a fissurar porque não tem as dimensões mínimas necessárias para aquele funcionamento. E se errou para mais, colocou muito aço, seções muito grandes, é um desperdício a mais porque gastou muito mais material do que necessário para fazer a estrutura funcionar. E isso pode fazer gastar 500 a 1 milhão de kwanzas a mais tranquilamente em cada fase da estrutura. E a estrutura é uma das fases mais caras da obra. Erros de projeto custam muito caro e podem ter um alto impacto na sua vida. Não faça as concessões nos projetistas. Procura sempre o melhor disponível. Contrata profissionais experientes que entendam da matéria, que entendam e interpretam corretamente as suas condições financeiras, o
terreno, familiares, etc., que estejam dispostos a cuidar da tua família. Então, em resumo, os profissionais de alto risco que não podem fazer concessões são o construtor, o serralheiro, o canalizador, o eletricista e os projetistas, que são altíssimo risco. Os de baixo risco são aqueles que se enquadram nas funções mais estéticas, como o pintor, o ladrilhador, e podemos até adicionar outros que não citamos aqui, como o jardineiro, entre outros mais que atuam mais na parte estética da casa. A linha lógica é sempre a mesma. Se este profissional errar, qual é a gravidade? Qual é o impacto deste erro na minha vida, nas minhas contas pessoais? Com estas perguntas, tomas decisões racionais e evitas desastres. Se este vídeo foi relevante para ti, se agregou valor ao teu planeamento financeiro para a tua obra, a tua forma de pensar sobre contratar pessoas para a tua obra, já subscreva aqui o canal e deixa o teu gosto. Se tiver alguma pergunta, alguma necessidade de esclarecimento, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Eu sou Engenheiro Oliveira, muito obrigado, até o próximo blog.